Estou eu aqui nesse finalzinho de tarde na Pensilvânia, bem gostoso, bem friozinho, para trazer uma meditação na palavra de Deus com muita alegria, porque eu vou usar aqui um acontecimento da semana passada que me deixou muito feliz, nos deixou, eu e minha esposa, que somos avós de novo do Pietro, e o que achei muito interessante, que reconheceram o Pietro quando olharam, reconheceram o Pietro como sendo meu neto. Não porque ele tinha o meu rosto, mas olha só, ele tinha o meu pé. Essa é a minha marca de Deus na minha vida. Deus me fez com a marca. E quando olharam para a imagem e semelhança do meu pé, no pezinho do Pietro, viram um reflexo do meu pé, porque no meu pé é o esquerdo, no dele é do direito. Então puderam ver a marca, na marca de nascença dele, a minha marca. É sobre isso que a gente vai meditar hoje. O cristão, a palavra de Deus nos deu algumas marcas que caracterizam o cristão. E a primeira delas está em Efésios 1:12, capítulo 1, versículo 12, que fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos a marca do Espírito Santo. Mateus 5, versículo 48, fala que nós devemos ser perfeitos como Ele é perfeito. E existem outras, como por exemplo, em 1 Pedro 1, acho que 26, vai falar que nós devemos ser santos como Ele é santo. Porque assim está escrito nas Escrituras. Lá em Levítico, Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Em Gênesis 1, Deus vai falar que nos criou a sua imagem e semelhança. Em Hebreus 10, 14, fala que por uma única oferta, nós fomos aperfeiçoados. Jesus nos aperfeiçoou para sempre, para sermos santificados. O que isso significa? Hebreus 5, essa carta nos ensina e ensina aos hebreus que a lei de Moisés foi dada como uma perfeição. Porém, a lei de Moisés ensinava os sacrifícios a animais anualmente para limpar o pecado do povo. Porém, ele não tirava o pecado do povo. Que a lei que veio através de Moisés, ela não era um modelo completo e eficiente, mas da verdade, mas ela trazia a sombra do que iria ser a verdade, que iria que vir. Ela estaria fazendo a sombra do que era verdadeiro, ou seja, a cruz de Cristo, a salvação que veio pelo sangue. Então, ali a carta vai explicar que o sangue que era vindo através do sacrifício dos animais não poderia aperfeiçoar aquelas pessoas para se achegarem até Deus. Então, ele vai falar lá mais no meio, mais para frente, no versículo 14, que um só sacrifício de Jesus Cristo nos aperfeiçoa. E essa palavra aperfeiçoar, no grego, teleios, significa a coisa mais linda e profunda que eu gosto. Fala que é a virtude de Deus que nos completa. É nos enchendo daquilo que nos falta para nós chegarmos à maturidade, para nós chegarmos ao crescimento espiritual necessário. Então, eu quero trazer essa meditação para a gente, porque essa santificação, essa maturidade, lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Paulo vai falar para os coríntios que não podia falar para ele como falava com as pessoas que tinham o Espírito Santo, porque eles ainda estavam como crianças na fé, tomando leitinho, porque não ainda suportavam o alimento sólido, o alimento consistente. Lá em Hebreus, no capítulo 5, ele também vai falar a respeito disso, falar que as pessoas ali, os hebreus, eles já deviam ser mestres na lei. Porém, eles ainda aprendiam como crianças, eles já estavam na base do que era Deus. E por isso eles não poderiam se alimentar do leite espiritual, porque como crianças, eles não sabiam discernir o que era certo e o errado. Mas aqueles que recebiam um alimento sólido, os que já eram maduros, com o Espírito Santo, sabiam discernir o que era o bem e o que era o mal. Salmos, lá capítulo 8, versículo 5, vai falar que nós somos a coroa da criação de Deus, porque Deus fez o ser humano inferior somente a Ele e nos deu a honra
e a glória de um rei. Quando as pessoas nos veem, veem a nossa marca, o selar com o Espírito Santo, eles têm que ver em nós a glória de Deus, porque nós honramos a Deus. A coroa na cabeça de um rei mostra a missão dele. E a nossa missão, como coroas da criação de Deus, é deixar um legado, deixar um caminho, um rastro, para onde nós passarmos, as pessoas verem a glória de Deus em nós, porque nós honramos, nós obedecemos, porque nós andamos em santidade. Meus filhos, eu não quero deixar nenhum legado para vocês que seja o meu discípulo. Eu quero deixar para vocês os passos de Cristo, para que vocês sigam esse passo, para que vocês honrem a Ele nessa terra. Não só vocês, mas todos aqueles que batem no peito para ser um cristão, deveriam se preocupar com isso, em ser a coroa da criação de Cristo, para que em nós possam ver a glória e a honra que nós damos ao Senhor. Um beijo e até a próxima.